investindo no céu e no inferno. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória não darei a outrem, nem o meu louvor darei às imagens de esculturas. Isaías 42, versículo 8. Os que ainda não vivem no Evangelho de Cristo é porque ainda estão sofrendo a cegueira espiritual proporcionada pelo diabo, o qual cegou os entendimentos dos incrédulos para que neles não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. O misticismo religioso entrou nas igrejas cristãs como um câncer, matando devagar as igrejas como um vírus do computador. Comprometendo todo o contexto de uma igreja ideal, mesclando as doutrinas bíblicas, a música sacra e transformando os cultos em verdadeiros shows carnais do jeitinho que o diabo gosta. Quanto ao zelo disciplinar, caiu para uma porcentagem muito baixa. Os hinos compostos com bases em experiências amargas e com Deus estão no lixo, e o lixo das músicas vazias estão sendo usados nas igrejas. Com raras exceções, os evangélicos estão dividindo o louvor com Deus e com o diabo ao mesmo tempo. Como diz o ditado, acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo, pisando em cima do que Deus disse em Isaías: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outrem, nem o meu louvor darei às imagens de esculturas. Isaías 42, 8. Na década de 1960, o misticismo religioso começou a infiltrar e fazer parte do contexto das igrejas cristãs. Este misticismo, em linhas gerais, tem sido uma arma sigilosa de Satanás para destruir o sentido do verdadeiro Evangelho de Cristo e, com isso, seduzindo as denominações, ou seja, reduzindo as denominações evangélicas dos anos 1970 para cá, em média de 60% a 70%. Em nome de cultos a Deus, estão abrindo espaços nas igrejas locais para o diabo deitar e rolar. Vítimas de um círculo vicioso. Certo dia, um criador de rãs colocou uma rã viva num tacho de água fervente. A rã bateu na água e saltou fora como uma bola quicando. O mesmo, em outra experiência com a mesma rã, encheu o tacho de água fria e a colocou dentro. À medida que o fogo aquecia lentamente a água, e a rã foi se adaptando até morrer cozida sem perceber. Quando a Igreja de Cristo teve o seu início no Pentecostes, o diabo entrou de sola para destruí-la rapidamente. Satanás, percebendo que com isso ele era ajudando a igreja a crescer, criou a estratégia, fazendo-se de anjo de luz e invadindo as igrejas de forma sutil, minando devagar, até ele conseguir o seu sucesso, como conseguiu até hoje. Deus e a política. O que é política? Na enciclopédia, a política é a atividade que busca a organização e a administração de uma sociedade envolvendo tomada de decisões, distribuições de poder e recursos. A partir de Deus, todos utilizam a política de forma correta ou incorreta, justa ou injusta para administrar. O cristão e a política. Nos anos 1970 a 1990, conheci no estado capixaba um deputado e depois prefeito com o nome Vicente Amaro, um cristão exemplar, hoje em memória, e também político exemplar imune a qualquer corrupção.
O seu exemplo de fé e administração política refletia a administração de Deus neste planeta. Em geral, entendendo ou não, participando como representante de Deus ou do diabo, todos os cidadãos cristãos e não cristãos somos participantes da política. De minha parte, cuidadosamente, o candidato para receber o meu voto terá que passar pelos crivos das minhas avaliações. Por exemplo, o candidato que, a propósito, cortou um dedo para não trabalhar. O candidato que, além de importar uma frota de feiticeiros para se dar bem na política aqui no Brasil e buscar orientações espirituais em terreiros de Umbanda, Candomblé e outros, e usurpador de resultados de eleições de outros candidatos, como ele mesmo acabou afirmando, e as tomadas de poder, e também fazendo uso de calúnias e difamações injustas para se manter no poder e outras falcatruas. Se Deus, na sua pureza e santidade, não pode assinar embaixo, como Deus vai aceitar tais servos dele dividir a sua glória com o diabo? Esse candidato não merece os votos de qualquer pessoa sincera, honesta e de bom caráter, seja ela cristã ou não. É extremamente incoerente um cristão eleger servos de Satanás para administrar propriedades de Deus. Disse Deus: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória não darei a outrem, e nem o meu louvor darei à idolatria. Isaías 42, 8.